Bom dia, eu sou a Valquíria Augusto e estou gravando mais um lançamento animal para o Espaço do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre as borboletas, coloridas, graciosas e até um pouco místicas. As borboletas são, sem dúvida alguma, uma das criaturas mais belas do nosso planeta. Elas são temas de histórias, canções e artes visuais, mas não existem apenas para chamar nossa atenção. Poucos devem saber, mas a conservação das borboletas pode não só melhorar todo o meio ambiente da vida selvagem, mas também melhorar a qualidade de vida das pessoas no futuro. No mundo, existem cerca de 28 mil espécies de borboletas, sendo que cerca de 80% delas vivem em regiões tropicais. Elas desempenham um papel importantíssimo para os ecossistemas, atuando como polinizadoras, fonte de alimento e indicadoras do bem-estar humano. As borboletas são polinizadoras de várias culturas agrícolas. Além disso, a sua função ecológica também é fonte de alimento, como eu já disse, para predadores, para pássaros, aranhas, lagartos e outros animais. A importância das borboletas inclui o fato de que elas são essenciais não só para a vida selvagem, mas também para os jardins. São atraídas por flores coloridas e precisam se alimentar do néctar. E quando fazem isso, ajudam na formação de frutas, flores que produzem novas sementes. A maioria das plantas precisa de polinizadoras como as abelhas e as borboletas para se reproduzir. As borboletas têm sido amplamente utilizadas por ecologistas como indicadores quando se trata de analisar o impacto das mudanças climáticas e da perda do habitat. De forma geral, um jardim que atrai borboletas atrai também abelhas e pássaros. E isso é bom para o meio ambiente, porque ajuda na biodiversidade, incluindo as plantas, os animais e os seus ecossistemas. Contudo, também, as borboletas, elas servem de alimentos nos níveis mais baixos da cadeia alimentar. E se a população de borboletas diminuir ou desaparecer, nós vamos ter um impacto sentido em níveis mais altos e poderá afetar consideravelmente todo o ecossistema. Como as borboletas são muito sensíveis ao habitat e a mudanças climáticas, os pesquisadores monitoram esses insetos como uma forma de observar os efeitos mais amplos da fragmentação dos habitats e das mudanças climáticas. Por isso, a importância de sermos muito conscientes sobre o impacto que causamos no meio ambiente. Para todas as criaturas, não só para as borboletas, elas se beneficiarão das nossas práticas ambientais melhoradas. Elas merecem ser conservadas. Por isso, lembre, nunca capture e prenda uma borboleta. Falando um pouco de curiosidades. Borboletas e mariposas, belas e delicadas, elas nos encantam. Mas o que a gente não sabe é que elas são espécies irmãs, pertencem à mesma ordem no mundo animal. Mas além de semelhanças, elas também têm algumas diferenças e para isso a gente precisa observar a sua anatomia. As borboletas têm antenas finas e lisas, enquanto as mariposas têm antenas grossas e com aspecto peludo. E outra dica: as borboletas, quando estão descansando, deixam as asas para cima, enquanto as mariposas deixam as asas abertas e abaixadas. Existem muitas espécies diferentes de borboletas. No mundo, 17.500 catalogadas, 3.500 aqui no Brasil. Outra curiosidade são sobre os seus pés gustativos. Verdade. Você já observou uma borboleta pousar suavemente numa flor? Pois saiba que durante isso
durante esse ato gracioso, ela está experimentando o sabor das flores com os pés. Parece estranho para nós, né? Mas é uma ótima forma dela saber qual é o local seguro para se alimentar e se reproduzir. Pois é, essa é uma característica muito importante na evolução desses insetos. Outra curiosidade, a gente acha que vai poder observar por uma eternidade as borboletas, mas não é verdade. Elas possuem uma vida intensa, mas muito curta. A expectativa da vida das borboletas varia, mas elas vivem em média de 2 a 4 semanas depois de sair do casulo. Parece pouco, mas é o suficiente. Elas experimentam flores com os pés, se alimentam, copulam, procriam e morrem pacificamente. Existe até uma mariposa que faz tudo isso em 24 horas. Outra curiosidade é o tamanho da envergadura das borboletas. Existe uma espécie rara nas florestas de Papua Nova, na Guiné, que atinge cerca de 30 centímetros de envergadura. Aqui no Brasil, a espécie do gênero Morpho possui até 12 centímetros de envergadura. E existe a borboleta coruja, que tem 17 centímetros. Outra curiosidade muito importante é a supervisão das borboletas. Se a gente examinar bem pertinho, nós vamos perceber que o corpinho delas está dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. E possuem 6 patinhas, 6 patas, 3 de cada lado, e 2 pares de asas, e muitos olhos. São milhares de pequenos olhos que dão às nossas amigas uma espécie de supervisão. Além das cores que nós enxergamos, elas enxergam raios ultravioletas, invisíveis para nós. Os pesquisadores têm dificuldade de escrever sobre isso, mas já reconhecem que essa supervisão ajuda a identificar o néctar e as flores. Sobre a sua autodefesa, existe uma espécie que se alimenta de uma planta venenosa, a leiteira. E essa substância tóxica é transmitida para a borboleta. E ela, então, com essa substância, repele predadores e visitantes indesejados. Portanto, é melhor evitar tocá-las. Bom, finalizamos aqui as nossas curiosidades. E o que podemos nós, então, concluir de tudo isso e aprender com as borboletas? Eu listei umas coisinhas. A aceitação, porque elas aceitam o seu ciclo de evolução, com todos os percalços do caminho. Confiança com leveza. Elas sabem que estão destinadas à verdadeira felicidade e perfeição, assim como nós. E perseveram no caminho para realizar a metamorfose, passando do estado de lagarta para o casulo até ganharem asas. Por fim, a transformação, que para nós é a nossa reforma íntima, né? A nossa transformação moral. Abandonar o homem e a mulher velha e substituir pelo homem e pela mulher nova. E como faremos isso? Perguntinha 919 do Livro dos Espíritos, que diz: um sábio já disse, conhece-te a ti mesmo. Então, recordemos a lição de Santo Agostinho. Vamos fazer um exame sincero de consciência todas as noites, antes de dormirmos. E vamos identificar quais são as imperfeições que nós precisamos modificar, transformar em nós, para deixar este homem e essa mulher nascer.
Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, assim como todos os franciscanos. E lembrem-se, nos dias mais difíceis das suas vidas, que a borboleta, antes de voar, se rasteja pelo chão e fica presa no casulo.